Saudar os queridos irmãos que vão ouvir esta mensagem com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, esta mensagem ela vai ser gravada. Ela vai ser endereçada aos sábios e entendidos deste mundo. Ouçam esta mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus por Jesus Cristo seja louvado. A Igreja de Deus que está nos ouvindo, digam amém. Meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Irmãos, este atalaia de Deus, o irmão Ferreira, foi agraciado por Deus com um dom que os sábios entendidos deste mundo ainda não entenderam, que este dom de Deus não é revelado aos sábios entendidos deste mundo. Vamos tomar como base para a nossa mensagem as palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus 11, versículo 25 a 30. Onde o Senhor Jesus Cristo esclarece que Deus não revela os dons celestiais aos sábios entendidos deste mundo. Vemos as palavras do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos e ouvintes, a nossa alegria deve ser a mesma alegria de Jesus Cristo, agradecer a Deus, nosso Pai, porque está nos dando a segurança de que a sabedoria humana é loucura diante de Deus. A sabedoria divina só é revelada por Jesus Cristo àqueles que lhe obedecem, aqueles a quem o Filho quiser revelar. Se o Filho de Deus agradece ao Pai por ocultar estas coisas aos sábios entendidos, como nós podemos acreditar nos homens sábios entendidos deste mundo? Os irmãos sabem quem são os sábios entendidos deste mundo? Os irmãos sabem quem são os sábios e entendidos que Jesus Cristo estava falando? Os sábios entendidos que Jesus Cristo estava falando é os teólogos, arqueólogos, esses homens que estudam a ciência mundana e pensam que sabem de tudo concernente a Deus. Que pensam que conhecem a sabedoria divina, que é a sabedoria de Deus. Os teólogos, arqueólogos, conhecem a sabedoria terrena e humana. Vamos ouvir o quê? Um homem que foi teólogo, arqueólogo e mais coisas, bacharel, tudo que pensar de formatura este homem tinha. Este homem era irrepreensível concernente à lei e os conhecimentos aqui da terra. Ninguém podia repreender este homem, porque toda a sabedoria terrena e humana ele tinha sobrando. Mas depois que ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, toda esta sabedoria terrena, ele a considerou como lixo, pelo conhecimento de Jesus Cristo. O nome deste homem chama-se Paulo, o antigo Saulo, teólogo formado em teologia pelo mestre Gamaliel. Veja o testemunho de Paulo, Filipenses 3, 1 a 9. Tudo que Paulo tinha aprendido com o seu mestre Gamaliel, ele o considerou como esterco, ou seja, como lixo, pelo conhecimento de Cristo Jesus. Paulo disse, mas o que para mim era ganho, reputei por perda. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Paulo disse: todas estas coisas considerei como lixo, pelo conhecimento de Cristo Jesus. Os irmãos ainda estão lembrados das palavras de Jesus Cristo que está escrito em Mateus 11, 25 a 30. Jesus Cristo agradeceu ao Pai Celestial porque tinha ocultado estas coisas aos sábios entendidos. Que coisas são estas que Jesus Cristo estava falando que Deus tinha ocultado aos sábios entendidos? Paulo dá a resposta positiva. Que coisas são estas que Jesus Cristo estava falando que Deus tinha ocultado aos sábios entendidos? Deus ocultou a sabedoria divina aos sábios entendidos deste mundo. Paulo disse: e na verdade tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero estas coisas como lixo, para que possa ganhar a Cristo Jesus. Jesus Cristo falou destas coisas. Paulo falou das mesmas coisas que Jesus Cristo falou. Para Deus, a sabedoria divina deste mundo. Para Deus, a sabedoria humana deste mundo é loucura. Porque Deus não oculta a sabedoria divina aos pequeninos, porque Jesus Cristo disse que ele ocultaria aos sábios entendidos, mas revelaria aos pequeninos. Porque Deus não ocultou a sabedoria aos pequeninos, como já falei, né? Mas ocultou os sábios entendidos deste mundo. Porque os sábios entendidos deste mundo são prepotentes, arrogantes e soberbos. Irmãos e ouvintes, quem está dizendo que Deus ocultou a sabedoria divina aos sábios entendidos deste mundo não é o pregador desta mensagem. Quem disse foi o próprio Jesus Cristo em Mateus 11, 25. Paulo disse que os sábios entendidos deste mundo aprendem sempre e não chegam ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Estes homens sábios entendidos deste mundo resistem às palavras de Jesus Cristo, assim como aqueles homens resistiram a Moisés naquele tempo, com os seus entendimentos corrompidos e depravados. Mas Deus mostrou para os sábios entendidos do tempo de Moisés que a sabedoria deles era como lixo diante de Deus. Estes homens sábios entendidos conhecem a teologia, a arqueologia, mas nunca chegaram ao conhecimento da verdade. Verdade esta que está oculta para os sábios entendidos deste mundo, que jaz no maligno. Irmãos e ouvintes, quando Paulo fazia uma pregação, a sua base era as Escrituras Sagradas. Podemos dizer que, quando Paulo pregou a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 em diante, capítulo 2, versículo 1 em diante, Paulo estava meditando nas palavras do Senhor Jesus Cristo e com certeza em Mateus 11, 25 a 30. Para os irmãos não ter dúvida de que Paulo estava meditando em Mateus 11, 25 a 30, nós vamos mostrar para os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 31. Paulo começa dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há entre vós contendas, ou há contenda entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas,
outros dizem, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo quem foi crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destas, não sei se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou-me, não foi para batizar, mas para pregar o Evangelho, ou me enviou para evangelizar, com sabedoria divina e não com sabedoria humana. Não como sabedoria humana, de palavras teológicas ou arqueológicas, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos, ou seja, dos inteligentes. Ou seja, destruirei a sabedoria dos sábios e entendidos deste mundo. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza humana. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, que são chamados, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que pensa que são, para que nenhuma carne se glorie perante Deus. Mas vós sois de Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e ouvintes, eu te pergunto, quantas vezes vocês já ouviram esta pregação na carta de Paulo aos Coríntios? Mostrando a sabedoria do mundo, que para Deus é loucura? Se Deus tivesse escolhido os sábios entendidos deste mundo para revelar a sabedoria divina, Paulo não tinha considerado a sabedoria deste mundo como lixo. Irmãos, se vocês já foram chamados de burro pelos sábios entendidos e ficou preocupados porque vocês não sabem ler, irmãos, você não é burro por não saber ler. Burro é quem chama um irmão de burro porque ele não sabe ler. Para Deus, o burro não é você porque não sabe ler. O burro é os sábios entendidos deste mundo. Irmãos, eu sei que muitos sábios entendidos vão me chamar de burro pela sabedoria do mundo que eles aprenderam. Eles se julgam o Deus aqui da terra e que sabe de tudo, sondam até os pensamentos de Deus lá nos céus. Pensam que tem a sabedoria de Deus e não tem a sabedoria de Deus. Tem a sabedoria do mundo, como Paulo tinha antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Paulo só veio a descobrir que a sabedoria que tinha aprendido com o mestre Gamaliel era mundana, quando ele se encontrou com
o grande sábio Jesus Cristo, aquele mesmo que disse em Mateus 11, 25, que Deus não revela a sabedoria divina aos sábios entendidos deste mundo. Paulo disse as mesmas palavras que Jesus Cristo disse em Mateus 11, 25, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Somente Jesus Cristo pode revelar o Pai, porque ele conhece o Pai bem de pertinho. Qual é o sábio entendido deste mundo? Quem entende o que Jesus Cristo falou nos Evangelhos? Qual é o sábio entendido deste mundo que pode entender as cartas de Paulo? Qual é o sábio entendido deste mundo que pode entender o que Jesus Cristo disse em Mateus 11, 25 a 30? Qual é o sábio entendido deste mundo que pode compreender o testemunho que Paulo deu lá em Filipenses e considerou a sabedoria deste mundo como lixo para ganhar Cristo? É o que você está ouvindo, meu irmão. Não duvide, que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 30. Paulo disse que Deus não escolheu os sábios entendidos deste mundo. Deus não escolheu nobres e nem poderosos para pregar o evangelho aqui na terra. Deus escolheu os analfabetos deste mundo para reduzir a nada os que pensam que são sábios entendidos deste mundo. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu os homens que o mundo despreza porque não sabe falar muito bem e não tem um curso de formação teológica, ou não tem um curso de formação de pastor, ou embaixador, ou bacharelado, feito na teologia mundana. Vemos o caso de Paulo. Paulo, para seguir a Jesus Cristo, teve que jogar fora o seu diploma de bacharel, de pastor. Tudo diploma que você pensar, Paulo tinha. Tudo que Paulo tinha adquirido com muito esforço, com muito estudo. A partir do dia que Paulo conheceu Jesus Cristo, o Espírito Santo disse para ele: este teu diploma diante de Deus não tem nenhum valor. Este teu diploma de mestre, ou pastor, doutor, sábio, entendido, diante de Deus é comparado como um esterco, ou seja, é comparado como lixo. Quando Paulo ouviu aquelas palavras do Espírito Santo, escreveu uma carta aos Filipenses, dando o seu testemunho de que tinha rasgado o seu diploma de doutor e mestre da sabedoria deste mundo, porque para ele agora o seu diploma era igual ao lixo. Tudo aquilo que ele tinha adquirido, que considerava tanto como precioso, agora era lixo. Não servia para nada. O precioso para Paulo agora era Cristo Jesus, o seu divino mestre. Paulo se justifica para os Gálatas e diz: o que eu aprendi, não aprendi de homem algum. Aprendi por revelação de Jesus Cristo, o meu Senhor e Mestre. Gálatas 1, 11 e 12. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 16, Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca teriam crucificado
o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Porque dos homens, os homens têm um espírito, mas esse espírito do homem não pode sondar as coisas de Deus. Porque o Espírito Santo é quem sonda até as profundezas de Deus. Dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entender, porque se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor Jesus Cristo, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos e ouvintes, qual dos sábios entendidos deste mundo, que pode entender as palavras do Senhor Jesus Cristo, de Mateus 11, 25 a 30? E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2 em diante? Quem são os homens naturais? Quem são os homens espirituais? Será que os sábios entendidos deste mundo são espirituais? Segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo e de Paulo, os homens naturais não compreendem as coisas do Espírito de Deus. Segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo de Mateus 11, 25, e as palavras de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 31, capítulo 2, versículo 1 a 16, Deus escolheu os sábios entendidos deste mundo para revelar os seus segredos. Segundo as palavras de Jesus Cristo e de Paulo, Deus não revela o seu segredo para os sábios entendidos deste mundo. O segredo de Deus para os sábios entendidos deste mundo não pode ser revelado. Deus oculta os seus segredos dos sábios entendidos deste mundo, porque quem disse foi Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, o profeta Amós já dizia no seu tempo: Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Será que Deus vai revelar o seu segredo a um falso profeta? Meus queridos irmãos que são teólogos e arqueólogos e outras coisas que eles inventam aqui na terra para estudarem e dizer que são sábios entendidos. Se vocês querem que Deus revele o seu segredo para vocês, faça o que fez Paulo. Considere a sabedoria que vocês aprendeu com os mestres nas escolas teológicas, arqueológicas deste mundo. Troquem pelo conhecimento de Cristo, como fez Paulo. Filipenses 3, 1 a 8. Este é o testemunho de Paulo, depois que conheceu o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se alguém te chamar de burro, porque você não lê e não escreve, Jesus Cristo também não sabia ler nem escrever, porque ele nunca tinha estudado nas escolas, mas Deus deu sabedoria e ele leu e escreveu. Quando nós não sabemos ler e nem escrever, nós temos o Espírito Santo para nos ensinar a ler e a escrever. Eu não sabia ler nem escrever. Comecei a ler as Escrituras Sagradas. Hoje
sei ler e escrever, porque o Espírito Santo me ensinou através da leitura das Escrituras Sagradas. Porque o Espírito Santo de Cristo Jesus me ensinou a ler e a escrever. Talvez os sábios entendidos me chamem de burro, e louco e endemoniado. Todas estas palavras disseram com Jesus Cristo e com Paulo. Chamaram Paulo de louco. Paulo disse, se eu enlouqueço é para Deus, se conservar o juízo é para vocês, que me chamam de louco. Sou louco mesmo por Jesus Cristo, o meu Senhor, que morreu por mim numa dura cruz lá no Calvário. Ele morreu pendurado numa cruz, assumindo toda a maldição da lei. Isso ele fez no nosso lugar. Disseram que Jesus Cristo estava endemoniado e proibiam os seus fiéis de ouvir a Jesus Cristo. Se você é sábio e entendido deste mundo, passar na sua mente de me chamar de louco e endemoniado, eu te perdoo porque disseram tudo isso com o nosso Divino Mestre Jesus Cristo e com os seus apóstolos. Não é muito de se admirar se muitos dos que ouvirem esta mensagem me chamar de louco e endemoniado e falso profeta. Naquele dia não vão escapar do justo juízo de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, como disse Paulo, 2 Coríntios 5:10. Naquele dia, os sábios entendidos deste mundo, eles vão entender aquelas palavras que Jesus Cristo disse em Mateus 11, 25 a 30. E nas palavras de Paulo, que ele disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a 30, capítulo 2, versículo 1 a 16. Filipenses 3, 1 a 8. Para os sábios entendidos deste mundo, Jesus Cristo e Paulo não ensinaram a verdade. Jesus Cristo disse, aprendam de mim. Paulo disse, meus irmãos, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mateus 11, 29, 1 Coríntios 11, 1. Sábios e entendidos deste mundo, ouçam o que Jesus Cristo diz para vocês hoje. Em Mateus 7, 21 a 23, Lucas 6, 46. Jesus Cristo disse, vocês me chamam Senhor, Senhor, ou me chamam de Senhor Jesus, mas não fazem o que eu vos mandei vocês fazer. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. Estamos limpos do sangue dos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar, quando Deus me manda falar. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos. O que está escrito em Isaías 44, 26. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu atalaia para testificar estas coisas para os sábios entendidos deste mundo, antes do toque da última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, não tem mais chance, a porta da graça fechou, não vai adiantar bater na porta porque ela não vai se abrir. Então a porta está aberta hoje para todos, sábios entendidos deste mundo, para arqueólogos, teólogos. A porta da graça está aberta. Hoje, a porta da graça está chamando vocês para entrar, porque vai chegar um dia em que vocês vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarem contas de tantas heresias que ensinaram o povo da terra, pensando que vocês sabiam de tudo e no fim não sabiam de nada. Então este é um segredo de Deus revelado dos céus para o seu atalaia na terra, para que ele repasse para o povo da terra. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós estamos finalizando aqui a nossa mensagem, pedindo a Deus que abra a mente de vocês, que vão ouvir esta mensagem pelo nosso canal do YouTube. Vocês que vão ouvir esta mensagem, não sei se pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde ou pela meia-noite, mas eu sei que essa mensagem vai ser ouvida do Brasil ao Japão, porque o nosso canal está aí. Para quem quiser acessar o nosso canal,
Não ficamos pedindo para ninguém dar like, com o dedo para cima ou para baixo, nem pedindo para ninguém assinar o nosso canal. Os irmãos são livres. Eu nunca pedi e nem vou pedir. Não, os irmãos que são assinantes do meu canal são de livre e espontânea vontade, porque eu nunca pedi. Só uma coisa eu peço para os irmãos. Se os irmãos forem me refutar, refutem com base na Bíblia, com base nas palavras de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Se não tiver base, não me refutem, porque eu não gosto de refutar ninguém através do meu canal. Eu ouço as pessoas falarem, mas não gosto de refutar. Pois é, meus queridos irmãos, estamos encerrando aqui a nossa mensagem, pedindo a Deus que abra a mente e o coração de vocês que vão ouvir esta mensagem. Esta mensagem ela foi revelada dos céus para que nós a gravássemos aqui neste momento. Então nós estamos terminando de gravar essa mensagem, que tudo seja para a honra e glória do nome de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus queridos irmãos, quero desejar boa sorte para vocês que ouvirem esta mensagem. Se derem crédito, amém. Se não derem crédito, amém também. Então, quero desejar que todos vocês reconheçam que a sabedoria divina não é revelada para os sábios entendidos, mas sim é revelada para os pequeninos, aqueles que são analfabetos, o qual é desprezado pela sabedoria deste mundo. Quero dizer para os irmãos, em todas as nossas mensagens nós começamos dizendo Deus em Cristo seja louvado. E vamos terminar dizendo as mesmas palavras. Então, é o segredo de Deus revelado dos céus para o seu atalaia na terra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.